Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a oração de Adames oculto nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez. Deus Santo, Deus diante do Filho, Senhor Deus nesta Poder, noite, Deus te de louvando, te glória. agradecendo e Aleluia, bendizendo teu nome, Jesus. porque Sim, tu és Deus. Deus. Toma direção de trabalho. Obrigado, Jesus. Fala a cada coração, alimenta-nos com a tua palavra, nos fortalece na vida, Senhor. Pai, toma em primeiro lugar, Jesus, que dá um vestido nesta noite. Se eu posso, Pai amado, abençoar, salvar e libertar aqueles que estão ouvindo a nossa voz nesta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos. Amém. Vamos tocar o número 10. Glória a Deus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 147. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor,
graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para leve eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só eu te confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, pegue pra Sião, me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 155. Glória a Deus, aleluia. O hino 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometestes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Com a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos otorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo para gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 12.
cujo título nos diz A Cura da Mão Atrofiada. Marcos quanto? Marcos 3, do versículo 1 ao 12. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressecada: vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. E de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Senhor, meu Deus de poder e de glória, toda honra, todo louvor ao teu bendito nome, porque tu és Deus Santo. Obrigado, Deus querido, por esta palavra maravilhosa, poderosa, que a tua vontade seja feita nesta noite. Toma a direção de nossas vidas, fala conosco, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, nos fala a respeito da cura, de um homem que tinha uma mão, mirrada, louvado seja o nome do Senhor, atrofiada, E então este homem, levado por tamanha fé, foi atrás, de Jesus, sabendo que ele, curava, ele libertava, ele transformava. Não só ele fazia isso no passado como faz hoje. Glória a Deus! Aleluia! Este homem, então, procurando, Jesus, e Jesus logo, fez um milagre, na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele tempo, muitos, achavam que não era lícito, fazer nada no sábado, que Jesus, estava, quebrando uma lei daquele tempo. Mas, Jesus não tinha lei para ele quebrar. Basta, que as pessoas tivessem fé, e o milagre, acontecia, Louvado seja o nome do Senhor. Então ali foi, restituído, a mão daquela pessoa, E os fariseus, eles logo, criaram inveja, tomaram inveja e começaram a procurar o conselho para que viesse, procurar e matar aquele que fez, aquele grande milagre, Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus e seus discípulos logo, saíram daquele lugar e foram para o mar. E toda aquela multidão acompanhava, porque sabia que por onde Jesus passava, ele fazia milagre, Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que fazia milagre no passado, ele faz milagre até hoje, Louvado seja o nome do Senhor. Basicamente a gente ter fé, colocar a nossa fé, colocar a nossa vida à disposição, do Senhor Jesus, e as outras coisas ele vai acrescentando, ele vai fazendo em nossas vidas, Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa oportunidade para os gêmeos. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluias. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos reunidos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. É verdade.
temos culto aqui na terça, na quinta, né? É sempre bom estar reunido aqui com a família para louvar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso seria se tivéssemos culto todo dia, né? Porque só assim a gente se manter livre de qualquer pensamento imundo, livre de qualquer coisa que a gente pode fazer, né? Que não é do agrado de Deus, mas que é o nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso. Nosso coração tem os desejos dele, né? E a gente não pode seguir os desejos do nosso coração. Deus, a gente tem que aleluia! seguir os desejos do Espírito, né? É o qual diz na Bíblia. Glória a Deus, Eu aleluia! gostaria de cantar o hino de número 196 da Harpa Cristã. Glória a Deus, aleluia! Amém? Amém. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Glória a Deus! A rosa de Saron preciosa, Deus Santo, aleluia! entre mil mais beleza terá. Oh, No glória! vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Oh, glória! Precioso pra mim é Deus, aleluia! Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. É verdade, Deus, Já aleluia! de muitos Glória a foi Deus. achado a rosa, de provado excelente odor. Oh, maravilhoso! E o poder desta flor gloriosa, Adoramos, Senhor! que dá vida ao meu pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, É Deus, pois aleluia! achou ele a rosa dos céus. Glória a Deus, aleluia! Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia! Vai buscar a Jesus precioso. Deus Santo! Vai depressa a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. É verdade, Essa aleluia! flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Glória a Deus! Será logo na terra tirada para brilhar em outro lugar. Glória a Deus! Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia! Amém. Agradeço a rica oportunidade esta noite. Deus Santo, aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para nós, né? Jesus, ele é preciosíssimo, É, louvado seja o nome do Senhor. Porque Glória a o que seria de nós, né? Se não fosse Jesus na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que tudo que nós fazemos para Ele, né? Nós fazemos com amor, com carinho. E assim mesmo nós estamos fazendo pouco, né? Louvado seja o nome do Deus Senhor. Santo, Vamos então aleluia!
louvar o hino número 200. Glória a Deus, aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Deus maravilhoso, aleluia. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. Teus amigos te desprezam. Conta isso em oração. Esta família E com seu amor para tão te servir, é para te adorar, oh papai, aleluia. terás no coração. Glória a Deus. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. É verdade. Derramou seu sangue Oh, puro, Deus querido, aleluia. nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro. É Deus. Nele podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, Ele é o nosso verdadeiro amigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é que é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é bondoso, né? Misericordioso. Ele é que está conosco a todos os momentos. Aleluia! Né? Aqueles que nós achamos que são os nossos amigos aqui no mundo, muitas vezes nos desprezam, né? Nas horas que mais precisam dele, Ele nos vira as costas, mas Cristo não. Ele está constantemente conosco, Aleluia! mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente caia, Ele nos levanta, nos fortalece, Glória e a nos Deus! faz novamente vitoriosos, né? Louvado Aleluia! seja o nome do Senhor. Vamos agora fazer a oração para passar para o pastor Edson trazer a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus santo e fiel. Obrigado, Jesus querido, pela tua presença aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, realizado aqui neste lugar, Senhor. Pai amado, eis aí teus servos, Senhor, abençoe grandemente, assim como o Senhor tem feito, Pai, unge, capacita e fala conosco através dele, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ele é único, suficiente e exclusivo e nós o adoramos. E nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem operado em nossas vidas. Queridos, hoje culto da família, aonde a família se reúne para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Oxalá que em todas as residências pudesse existir um povo como este, que se reunisse em nome de Deus para o adorá-lo. Mas, infelizmente, nem todos têm tempo para Deus. Mas nós que temos tempo para Deus, vamos continuar nesse processo, porque assim estamos agradando a Ele, e um dia, com certeza, Ele vai nos retribuir. Louvado seja o santo nome dele.
Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 7 e o versículo 9 somente, para assim meditarmos na bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor, em Deuteronômio 7, versículo 9, nos diz assim: Amém? Amém. Todo mundo localizou, glória a Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus, somente a Ti é a honra, somente a Ti é a glória, somente ao Senhor é o louvor. Graças te damos por tudo, Senhor. Fala conosco esta noite, que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória, e que o Teu bendito nome seja exaltado e glorificado. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Igreja abençoada de Jesus, hoje queremos falar sobre a palavra de Deus com um tema que nos relata assim: o Deus dos crentes. Vamos falar a respeito do Deus a qual todos os crentes, os que creem nele, o adoram, se dedicam a Ele, tiram um tempo da sua vida em prol de bendizer o seu nome. O tópico que nós vamos assim desmembrar nos diz assim: como é o Deus dos crentes e o que exige deles. Como é o nosso Deus e o que o nosso Deus Ele exige de nós. Nós que somos crentes nele, que acreditamos nele, que entregamos a nossa vida para servir. Porque a Bíblia diz que nem todo mundo tem fé. Nós estamos falando para a igreja que tem fé em Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. O Deus dos crentes é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E tudo o que há neles. Tudo que existe na terra, tudo que existe no mar e tudo que existe no céu é criação de Deus. Além do céu, o mar e a terra. Aleluia! Ele é o Criador do universo. Somente Ele tem este poder. Êxodo capítulo 20, versículo 11, confirma. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus criou tudo que existe. Ele é o Criador. Ele é o Deus dos crentes.
dos que creem no seu nome. Além também, independente da pessoa querer ou não querer, Ele é Deus deles também. O Deus dos crentes os criou conforme a sua imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança que nós podemos interpretar nesta noite? Imagem e semelhança é o aspecto de Deus no homem, que significa, e aí nós vamos resumir, que significa a capacidade da pessoa de relacionar-se com Deus e outrens. Essa é a imagem e a semelhança que Deus colocou nos crentes. Essa capacidade está no nosso ser. Gênesis capítulo 1, versículo 27 confirma: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Louvado seja o bendito nome de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e tudo está no controle dele, independente de pessoas acharem que não. Tudo está no controle de Deus, até a rebeldia imposta pelos que se dizem não amar a Deus. O Deus dos crentes, Ele é um Pai poderoso. O nosso Deus, Ele tem poder. Haja visto dele ter criado o universo, haja visto dele ter criado todos nós, todos os seres que existem na terra. O nosso Pai é um Pai que tem poder e que faz a diferença na vida de todos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18 nos diz: e eu serei para vós, Deus falando na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, e eu serei para vós Pai. Deus diz para nós que Ele é o nosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O nosso Deus tem poder, queridos. O nosso Deus é todo-poderoso, aleluias. E o mundo um dia o verá e saberá que Deus é Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, e que toda língua confessará que Jesus é o nosso Senhor. O Deus dos crentes, Ele é um Pai amoroso, que não se irrita fácil, mas também, detalhe, Ele é um Pai disciplinador. Deus é amor, mas é fogo consumidor. O nosso Deus, Ele não se irrita. Porque se Deus se irritasse fácil, não é que Ele não se irrita, Ele não se irrita fácil. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele contempla todos que estão nesse mundo. Deus contempla cada um. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus conhece, nos conhece, desde o nosso nascedouro. Louvado seja Deus. Desde o nosso nascimento, Deus conhece a cada um de nós. No útero de nossa amada mãe, Deus já nos conhece, Ele sabe quem é nós. Ele conhece a cada um de nós. E Ele sabe que em nosso meio existem muitas pessoas que não prestam, muitas pessoas maldosas, muitas pessoas arrogantes, ignorantes, que gostem do sangue do Filho dele. Deus sabe o caráter de cada um de nós. E assim mesmo Deus não se irrita fácil, porque Ele acredita que mesmo esses um dia irão chegar ao arrependimento, se não for tarde demais.
e core na sua vida diária. Haja visto nós contemplarmos o que a mídia transmite para nós. O importante é que os crentes têm um Deus e devem adorá-lo, servi-lo, dedicar a Ele como o tal. O texto que lemos nos diz que o Deus dos crentes respeita e admira todo aquele que o obedece ao que Ele manda. Deus me admira, te admira, nos admira, igreja, porque nós obedecemos à palavra dEle. E Ele diz que assim, se fizermos, seremos protegidos para sempre. Foi o que nós lemos em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Quem guarda o mandamento de Deus e pratica é amado por Deus. Quem não pratica os mandamentos de Deus, com certeza é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, tem muito a pagar naquele grande dia. Porque ninguém vai passar a mão no inimigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas obviamente, enquanto a vida é esperança, as pessoas podem se consertar e se tornarem amigos de Deus. Só os insensatos é que não irão se tornar amigos de Deus. E existem pessoas insensatas a ponto de perder a vida, mas não procurar o que é melhor para si. Contemplei agora, poucos dias, na internet, em uma rede social, mais propriamente dito o Facebook, eu vi uma filmagem que eu achei um absurdo. Uma pessoa não se preocupar com a sua própria vida. 2 meliantes adentraram a uma agência bancária e, em armas em punho, decretaram no momento um assalto. Alguém tocou o alarme. A polícia chegou minutos após. E a polícia invadiu a agência. Um dos meliantes não estava no local quando a polícia entrou, só um deles. E ele se entregou à polícia mansamente. O policial, com uma arma de peso forte, calibre pesado, na verdade, decretou a prisão imediatamente do meliante. Ele deitou no chão, não reagiu. O outro meliante estava numa sala ao lado e, sem mais cedendo, ele viu o policial com a arma pesada, ele entrou atirando. Em vez de recuar, deitar no chão e se entregar, não. Ele partiu para o embate com
pode chegar a tua hora. Fato é, meus irmãos, que o Deus dos crentes é amor. Ele é amor, aleluias. Mas também, como eu disse, ele é fogo consumidor. O Deus dos crentes, ele não permite uma injustiça. Nunca vai permitir, porque o nosso Deus, ele é justiça. O nosso Deus é correto. O nosso Deus preza pela honestidade. Deus nunca vai deixar uma injustiça acontecer mediante os filhos dele. Mesmo que ele venha deixar momentaneamente, é para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Como há muito tempo atrás houve uma perseguição ao povo de Israel, aos judeus, aos negros, às pessoas de outras nacionalidades, a qual na época a Alemanha nazista não aceitava. E diz os relatórios que eles chegaram a matar mais de 6 milhões de pessoas, incinerados. Mas Deus tinha um objetivo dentro daquele propósito. E temos plenas convicções que muitos que ali estavam foram salvos. E iremos encontrá-los na glória. Mas Deus sempre tem um propósito em todos os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que Ele está no controle. E não há tentação que não seja humana, a qual Deus não está dentro da situação. Veja bem, queridos, Números capítulo 1, versículo 3 diz: o Senhor, Deus dos crentes, viu? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e é o culpado. Veja bem, meus irmãos, o que tu planta, tu colhe. E é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Veja o que a Bíblia diz: que as nuvens são o pó dos pés do nosso Deus, e que Ele não tem o culpado por inocente. Deus nunca vai passar a mão na cabeça do culpado. Deus nunca vai fazer o culpado por inocente. Deus é justiça. E haverá um momento no mundo em que Ele irá sentar na tribuna dos juízes ou do juiz, e na pessoa do Filho dele vai me julgar, vai te julgar, vai julgar todos nós. Deus tem a hora e o tempo marcado. Por isso é importante, meus irmãos, que nós venhamos viver a justiça em nossa vida. Venhamos nos desviar de todos os caminhos tortuosos, de todos os caminhos malignos, de tudo aquilo que Deus não tem preparado para nós. A Bíblia diz que o teu coração não te acusar, tem paz com Deus. Porque é fato, meus irmãos, que quando nós estamos fazendo uma coisa errada, uma coisa que não é certa, o primeiro que nos acusa é o nosso coração. E o nosso coração manda imediatamente um toque ao nosso consciente. E nós sabemos que nós estamos errados. E nós continuamos nesse caminho por quê? Porque somos rebeldes. Mas tudo que o homem planta, ele colhe. Por isso, meus queridos, que nós temos que entender como funciona a palavra de Deus. E aquele versículo que eu gosto tanto de falar em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitos que não querem conhecer a verdade. Sabe por que não querem conhecer a verdade? Porque a verdade dói. A verdade dói. Existe uma turma por aí que eles estão tentando de toda maneira tirar o nome de Deus do meio da nossa cultura. Estão tentando tirar do nosso meio o nome pai, mãe, família da nossa cultura. Por quê, meus irmãos? Porque tudo isso os acusa.
precisa de normas. Um país sem norma é um país cheio de mensaleiros corruptos. Um país sem norma é cheio de políticos, bandidos do colarinho branco, dizendo que são inocentes. Um país sem norma é um país de vândalos. Por isso, queridos, a norma ela adentra todos os conceitos. Uma família que não existe norma é uma família em pedaços. Imagine, meu irmão, você pai, você mãe, você cria um filho sem norma, e você mora em meio a uma sociedade que existe norma. Existe um horário para adentrar o lar. Vamos estipular 22 horas, como a nossa lei, que tem a lei do silêncio, a partir das 22 horas. Você mora em um condomínio e a permissão é que entre 22 horas. E o seu filho, um rebelde, não aceita normas, chega nesse horário e vai querer adentrar e será barrado. E ele, por não seguir norma, com certeza um barraqueiro, um farofeiro, um desnaturalizado. Imagine o que pode acontecer. Imagine você na sua caminha dormindo 1h da manhã e o mala do teu filho sem chave chega em casa embriagado, irritado. O que ele vai fazer na porta da sua casa? Ele vai buzinar, ele vai gritar, ele vai fazer escândalo, até você levantar daquela melhor parte do teu sono e abrir o portão. E além de ele incomodar, ele vai incomodar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho de frente, o vizinho de trás, sendo que todos os vizinhos têm os seus compromissos. Tem a hora de dormir, tem a hora de levantar, para trabalhar e trazer o alimento para dentro do seu lar. E o mala que você criou não segue essas normas. Pensa bem no ambiente. Entra dentro da tua casa 1h da manhã, embriagado, querendo comida, chutando as panelas. Meus irmãos, normas se encaixam em todos os locais. Mas existem alguns que querem burlar. Mas lá no céu não burla. Lá no céu só vai entrar aqueles que estão no prumo. É o que o Deus dos crentes garante. Por isso que os crentes procuram a cada dia ter uma vida santa, uma vida digna de poder morar com Deus. O céu não é a casa da mãe Joana. O céu é lugar de pessoas que são modeladas na palavra de Deus e transformadas no poder do Espírito. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Analisemos, ó igreja do Senhor, ó amados de Deus, analisemos mais algumas atitudes de como é o Deus dos crentes e o que ele cobra de seus adoradores, ou podemos dizer, de seus filhos. Porque afinal de contas, somos filhos de Deus. Ele nos criou a imagem e a semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Mas lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 12, ele nos diz que nós somos filhos. Todos aqueles que creem no nome de Jesus se tornam filhos. Ou seja, nós moramos no mundo, nós vivemos no mundo onde existem criação de Deus e filhos de Deus. É norma. Tem alguém que quer burlar, dizer, não, eu sou filho. Não, meu irmão, você é criação. Você só se torna filho de Deus o dia que você levanta a mão para o céu, diante de testemunhos, que é para envergonhar o diabo, diante de testemunhos, e confessa Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor. Caso contrário, é uma criação. Compreende, queridos? Então nós somos filhos. Porque um dia nós fizemos este compromisso.
Porque um dia nós reconhecemos o sacrifício do Filho de Deus por todos nós. Então vamos analisar o que o nosso papai querido cobra de nós, o que o nosso amado Senhor, aleluias, pede para nós. Vamos analisar como é o nosso Deus, o Deus dos crentes. Louvado seja Deus, aleluias. O nosso Deus, para nós começarmos esta noite, o nosso Deus é justo. Maravilhoso, né? O nosso Deus, Ele é justo, imparcial, reto, íntegro, correto, que julga e procede com equidade. Olha quem é o teu Deus. Olha quem é o teu papai. Tem muito pai por aí, meu irmão, que ele não tem nada de justiça, que ele não é imparcial em momento nenhum, só quando é do interesse pessoal dele. Tem muito papai por aí que não é reto em nada. Ele não é correto. E ele não julga com equidade. Tem muito papai por aí que visa os seus interesses. Existem muitos deuses que os seres humanos criam. Eu estava vendo aqui um estudo lá em Roma, na época de Roma, existiam na cidade, porque eles criam diversos deuses, existiam na cidade mais de 300 mil deuses, imagem de deuses. Um sábio chegou na cidade, em Roma, e perguntou: vem cá, aqui mora mais Deus que gente? Porque era um absurdo. A cada virada da esquina, uma imagem era levantada, uma estátua, e ali se prostravam diversas pessoas para adorá-la. Você compreende, queridos? Então existe muitos deuses que são cridos por diversas pessoas, que não é justo, não é imparcial, não é reto, não é íntegro. Existe, meus irmãos. Tem deuses que pessoas creem por aí, sabe o que ele pede? Ele pede sacrifício de crianças. Pede as pessoas que vão adorar, que mate, sequestram a criança e matem. Tem outros deuses por aí que pedem que as pessoas se sacrifiquem, se cortem. Existe Deus por aí que são adorados, que manda pessoas se colocarem cheias de dinamite e se explodirem. E aí, meu irmão, vai a pancada de deuses por aí que não tem nada de Deus, só a imaginação do homem, guiados pelo diabo, porque o diabo é inimigo do Criador, é inimigo da criação do Criador. E é por isso que nós temos que conhecer a verdade. Mas vamos deixar essa turma de lado. Nós estamos aqui para falar dessa turma. Essa turma não tem interesse para nós. O final deles vai ser mais cedo ou mais tarde. Vamos falar do Deus dos crentes. O nosso Deus é justo, imparcial, reto, queridos. O nosso Deus, ele é correto 100%. Ele julga e procede com honestidade. Cada causa que cai na mão de Deus é para te dar vitória. Aleluia. Deuteronômio 32:4 diz: ele quem Deus, o nosso Deus, o Deus dos crentes, o nosso papai, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Todos os caminhos do nosso Deus é justo. Deus é a verdade e não há nele justiça. Justo e reto é o nosso Deus. Então, queridos, vamos adorar o nosso Deus. Vamos nos colocar em adoração ao nosso Deus. Não vamos trocar o nosso Deus por esses deuses que estão sendo dados aí de todas as maneiras, por esses deuses aí que andam dizendo que vai dar riqueza. Tem um Deus aí, que eu estava lendo uma história aí, que tem um Deus aí, que eles criaram, aí pro lado do Oriente, aí para esses lados aí, que era o seguinte: se
se matasse em prol da causa deles, quando ele morresse, ele ia para o paraíso. E lá no paraíso, ele teria 70 mulheres, e todas as mulheres virgens. Meus irmãos, é muita burrice, né? Aí tem gente que acredita. Você procura um fundamento numa palavra, no manuscrito você não acha nada. Até a Bíblia deles, que eles constituem, são basadas ou embasadas na Bíblia. Nossa! Você compreende, queridos? E tem muitas pessoas que fazem o quê? Se sacrificam aí, mora o perigo. Porque a Bíblia, que nós pregamos, que nós dizemos diz, que aquele que tirar a sua própria vida com a sua própria mão, estarão condenados. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que se nós destruirmos esse templo que é o nosso corpo, Deus irá nos destruir. Você compreende, queridos? Então tem gente que tira a própria vida em prol de chegar no paraíso e está esperando a ele uma festa, toque de trombetas. Meu irmão, se você, mediante essa palavra que eu prego, tirar a sua vida, lá não vai tocar trombeta para tu não, meu irmão. A Bíblia diz que lá vai ter choro e ranger de dentes. Compreende, queridos? Por isso é importante que venhamos escolher o melhor. Por isso é importante que venhamos conhecer a verdade, para colocar as nossas vidas, a nossa vida, na mão de quem tem poder para fazer o melhor para nós. Porque nós somos seres perecíveis. Nós temos um tempo determinado neste mundo. Ontem, um jovem de 15 anos, em meio a um protesto, por causa do aumento da gasolina, foi assassinado por um trabalhador. Então, meus queridos, nós não sabemos se iremos deitar e acordar. Não sabemos se iremos sair ao trabalho, iremos voltar. Não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe a Deus. Mas é fundamental que no dia de hoje nós estejamos convictos, confiantes em Deus. Que nós devemos estar segurando na mão de Deus. Que nós devemos estar certos que se hoje nós partirmos deste mundo, quando chegarmos no outro mundo, iremos ser bem recepcionados com o bem-vindo de Jesus. Não com choros e ranger de dentes. É fundamental. Como eu costumo dizer aqui para os irmãos, segundo pesquisas, a cada 1 minuto está morrendo em torno de 150 pessoas. Nesse exato momento que aqui se encontramos, 150 pessoas estão saindo deste mundo. Obviamente estão chegando outras, mas fato é que 150 estão indo para o céu ou para o inferno. E a decisão é dada a cada um, porque estamos debaixo do livre-arbítrio. Se iremos fazer parte daqueles que vão para a glória ao lado de Jesus, ou para aqueles que vão para o tormento distante de Jesus. O nosso Deus, Ele é paciente, Ele é um Deus tranquilo, é um Deus que tem capacidade de esperar tranquilamente, é capaz de suportar tristezas por causa de nós. Se nós formos ler a palavra do Senhor, logo no início do livro de Gênesis, nós vemos que Deus sofreu uma tristeza em seu coração, porque o primeiro homem que foi criado pisou na bola com Deus. E quando alguém pisa na bola com a gente, traz tristeza ao coração. E é fato nós fazemos uma conjectura e entender que Adão trouxe uma tristeza a Deus. Mas se Deus não fosse paciente, não fosse um Deus tranquilo, não teria ficado nem história de Adão. É sabido da igreja que quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, iremos
encontrar com o irmão Adão. Mas se fosse um de nós que tivesse sofrido essa tristeza, nós não iríamos de maneira nenhuma, falando humanamente, nós não iríamos de maneira nenhuma querer ver nunca mais a fisionomia daquele que nos traiu, que nos magoou. Assim nós vemos dia a dia, segundo a Bíblia nos mostra, pessoas que não perdoam aqueles que vacilam com Ele. Mas o nosso Deus não, Ele é paciente. O nosso Deus é tranquilo e Ele é capaz de suportar tristezas. A Bíblia diz que não existe um justo sequer que faça o bem e não cometa pecado. Queridos, quando nós cometemos pecado, nós geramos, dentro de uma conjectura, nós geramos no coração de Deus tristeza. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Isso envolve caráter, personalidade. E quando nós praticamos o pecado por vontade própria nossa, nós entristecemos o nosso Pai, o nosso Deus. Se um filho, vi agora esses dias, um filho que havia praticado um roubo e foi preso. A família foi avisada. O pai chegou à delegacia, foi até filmado. Gerou-se muitos comentários. O pai chegou à delegacia e viu o filho algemado. Aquilo ali gerou no coração do pai uma tristeza. E ele questionava o filho, por que ele havia feito aquilo? Se o pai havia ensinado ele a ser homem. Se nós sofremos tristezas quando nos magoam, imagina o nosso Deus. Quando nós cometemos pecado, muitos de nós geram pecados, minuto após minuto, cometem pecado até em pensamento, porque o desejo da carne é maior que os frutos do Espírito. E aí é que mora o perigo. Por isso nós temos que estar antenados com o céu, ligados em Deus. A Bíblia diz que se nós cometermos um pecado, nós temos um advogado. Pecado que não é para a morte, porque há pecado que é para a morte, e esse não tem como. Morreu, segue-se o juízo. A Bíblia diz que se nós cometemos um pecado, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Devemos correr, dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor Jesus Cristo que vá diante de Deus Pai e interceda por nós, para tirar a tristeza do coração do nosso Senhor. Se Deus fosse uma pessoa intranquila, nenhum de nós estaríamos aqui. Muitos nesse exato momento estavam sendo fulminados da face da terra. Mas o nosso Deus, Ele é paciente, Ele é tranquilo. Ele se compadeceu de Adão no paraíso. A única coisa que aconteceu com Adão foi que ele foi tirado do paraíso. Adão, dentro do paraíso, era imortal. Fora do paraíso se tornou mortal. Através do pecado de Adão, a morte adentrou o mundo. Por isso que todos nós somos pecadores, porque todos nós somos mortais, sujeitos, perecíveis, a morrer a qualquer momento. Mas dentro disso mesmo, Deus está sendo paciente, porque tem muitas pessoas que vivem 80, 90, 100 anos. Agora vi uma artista que morreu agora com 100 e poucos anos. Então Deus permite que nós venhamos viver muitos anos. Mas para que isso? Para que a misericórdia de Deus seja derramada sobre a nossa vida e nós venhamos chegar ao conhecimento que nós precisamos de Deus. Nós podemos viver toda
vida neste mundo sem Deus. Mas nós não podemos morrer sem Deus. Porque se nós morrermos sem Deus, segundo a Bíblia que pregamos, estaremos nos lançando ao inferno, ao sofrimento eterno. O nosso Deus é paciente, tranquilo. Ele tem capacidade de esperar e é capaz de suportar a tristeza, como diz Salmo 85, versículo 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, é piedoso, sofredor e grande em benignidade e verdade. Ei, queridos, Deus, Ele é sofredor, Ele é benigno, Deus é piedoso, Deus tem compaixão de nós. E Ele nos convoca, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. E você, o ungido do Senhor, o noiva do Cordeiro, não desvie o teu caminho da verdade, persevera neste caminho, que Deus tem o melhor para ti. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para ti, olho humano nunca viu, ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração de homem nenhum. Ei, queridos, o que Deus tem para você é maravilhoso, é especial. E se você continuar neste caminho, seguindo este Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, você vai andar tudo de bom que Ele tem para ti. Paga o preço. Paga o preço. Compensa. Tudo que tem no mundo é perecível, é passageiro, é transitório, acaba. Como nós, acaba, irmãos. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é compassivo. Ele se compadece de todos. Não é só dos crentes, dos que creem nele, não. Deus se compadece de todos sem fazer acepção. Ele é capaz de entender e sentir o estado decadente de todos, independentemente da aparência ou condição de cada um. A Bíblia diz que Deus não faz acepção das pessoas. O problema é que as pessoas fazem acepção de Deus. As pessoas, dentro do livre-arbítrio, não querem Deus. Muitas pessoas tiram Deus da sua vida há muitos anos. Criaram decepções. Criaram maneiras de tirar Deus. Criaram migués na sua vida para não ter Deus. E aí que está o perigo, meus irmãos. Deus não faz acepção. Sabe por que Deus não faz acepção? Porque o Filho dele foi enviado a esta terra há mais de 2000 anos para morrer em sacrifício a todos. Porque se Deus fizesse acepção, Jesus não tinha vindo a este mundo. E Deus só ia escolher os que fossem, os que se encaixassem dentro das normas que Ele estabeleceria. No começo, quando nós pegamos ali o Velho Testamento e começamos ali a enumerar os padrões que Deus exigia para o homem morar no céu, para o homem estar ao lado de Deus, chegamos a um denominador comum que seria impossível. Não teria como o homem, dentro das normas de Deus, morar no céu. Deus havia estabelecido 613 leis para o homem, num período de 80 a 120 anos, cumpri-la para morar com Deus. O homem poderia completar ou seguir, se tornasse um ermitão, fosse para dentro do mato, assim mesmo era difícil. Ele poderia chegar a cumprir no mínimo 100, naquela época, das leis, porque naquela época não tinha televisão, não tinha informação, não tinha internet, nem todo mundo era socializado, nem todo mundo se induzia ao pecado. Ele poderia, não quer dizer que poderia chegar a cumprir 100 leis, no meu entendimento. Mas o homem
momento em oração e questionou a Deus, falando: Senhor, não temos competência de cumprir essas 613 leis para morarmos no céu. Tem como diminuir? E Deus, no seu amor imenso, na sua grande misericórdia, e está baseado lá em Êxodo 20, Deus resumiu essas leis, 613 leis, em 10 mandamentos. E o homem não conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Quem lê, entenda. Abra o livro de Êxodo, capítulo 20, e veja os 10 mandamentos que Deus exigiu do homem, para o homem poder morar no céu. Mas o homem não tem competência para cumprir 10 mandamentos. E aí nós adentramos novamente a nossa conjectura. Alguém deve ter ido diante de Deus e questionado: Senhor, 10 mandamentos é muito. Resume esses mandamentos para nós. E Deus, novamente, na sua imensa misericórdia, enviou o Filho dele a este mundo. E Jesus, resumindo os 10 mandamentos de Deus, colocou em 2 mandamentos. E mesmo assim o homem é incapaz de cumprir os 2 mandamentos que Deus resumiu para o homem morar no céu. O primeiro mandamento que Deus estipulou para nós da atualidade, podemos morar no céu se cumprirmos, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O homem não consegue amar Deus porque ele não dá tempo para Deus. Ele está mais preocupado com os afazeres cotidianos do dia a dia do que Deus quer dele. Muitos não olham nem para o céu e veem como o céu é lindo e agradecer a Deus por ter passado a noite despertado, respirando, para contemplar esta beleza. O segundo mandamento que Deus estipulou para nós cumprirmos diz que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem é incompetente para isso, porque o homem não é capaz de amar a si próprio. O homem não se ama. Se ele não se ama, se ele não gosta dele mesmo, como ele vai gostar de outrem? A não ser que sejam com segundos interesses, ou então do lado sexual, seres opostos. Meus irmãos, então fica quase que impossível. Mas assim mesmo, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Ele é compassivo, e Ele não faz acepção de pessoas. Deus espera que o arrependimento adentre o nosso coração e modele o nosso conceito. E devemos cair de joelhos em gratidão a Ele. Por isso que nós falamos o Deus dos crentes, porque para se colocar numa posição dessa, de humilhação, somente sendo crente, porque se não for crente, não terá em momento nenhum essa atitude. Louvado seja o santo nome do Senhor. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus não faz acepção de ninguém. Deus é misericordioso. Enquanto o dia se chama hoje, é um dia de ter um concerto com Deus, para que quando a trombeta soar, você possa partir deste mundo. Ei, igreja, se autocondicione sempre. Levante de manhã, olhe para o céu e agradeça a Deus por você estar respirando. E agradeça a Deus por você estar nessa vida
santo nome do Senhor. Salmo 86, versículo 5 diz: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, é piedoso, é grande em benignidade e verdade. Aleluias. É o teu Deus, igreja. É o Deus dos crentes. Não abra mão desse Deus. Não venda a tua salvação. Não se corrompa. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo é transitório. O objetivo do mundo para o crente é de pregar o ide do Senhor Jesus Cristo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, infelizmente, pela palavra está condenado. Mas enquanto há vida, há esperança. As pessoas podem se arrepender, podem fazer parte desse exército que vai morar no céu. O nosso Deus é fiel, Ele é infalível, que guarda a fidelidade e cumpre aquilo que promete. O nosso Deus é aquele que nunca trai a sua palavra, queridos. Ei, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa: o que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Se ainda não se cumpriu, porque eu sou testemunha viva que tudo que Deus me prometeu há mais de 20 anos atrás, quando reconheci Jesus como meu Senhor, tem se cumprido piamente, tem se cumprido. Obviamente que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Tudo que Deus falou para mim está se cumprindo e já se cumpriu. Desde aquele dia que Ele me tirou daquele lamaçal de pecado, eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava ali dentro de um boteco, com um copo de cachaça na mão, ferendo, perdido, lascado. E Deus se compadeceu de mim. E Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu me envergonho do passado, mas não me envergonho de dizer que Deus é Deus, e que se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, hoje talvez eu estaria lançado nas trevas exteriores. Deus, Ele modela o caráter. Deus transformou. É por isso, queridos, é por isso que nós não temos que nos preocupar o que as pessoas do mundo pensam a respeito de nós. Se chamam nós de fanáticos, se chamam nós, seja no que for, não nos interessa, irmãos. Nós somos fanáticos em Deus, nós somos fanáticos em Jesus, nós adoramos a Jesus, a nossa vida é de Jesus, e nós não temos vergonha de gritar para este mundo: oh, glória a Deus! Porque antes, meus irmãos, antes a gente vivia como muitos vivem por aí, achando que era o mamãe, e não era nada. E Jeremias capítulo 11, versículo 12 diz: e disse-me o Senhor, estivei, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir o que Deus prometeu para ti, igreja. O que Deus prometeu para ti, ó crente em Jesus, saiba que vai se cumprir na hora exata, no momento exato, e você vai exaltar e glorificar o nome de Deus. Aleluia! E o seu louvor e a sua adoração vai estender os alicerces do inferno, e muitos irão glorificar e bendizer o nome do teu Deus, e você irá ganhar galardão por este ato. Aleluias! Números capítulo 23, versículo 19 nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele não faria, ou falaria e não confirmaria o que Deus fala, ele honra. Homem não. O homem promete, não cumpre, marca e não aparece, mas Deus é fiel. Deus é fiel, meus irmãos, creia nisso. O Deus dos crentes é fiel. Ele vela sobre a palavra para cumprir. Só sai da presença de Deus quem é bobo,
debochado por Satanás, para voltar à velha vida. A porca volta ao vômito. E a Bíblia diz, hein, agravante, detalhe, com 7 demônios. É 7 demônios que entram no couro. Aí você imagina, ou com o demônio já dá trabalho, imagina com 7. Aí ele começa a mentir, a fofocar, e Deus ainda fica lá de braços abertos, esperando que ele volte. O nosso Deus é glorioso, ilustre e honrado, cheio de glória, aleluias. O nosso Deus é aquele que merece toda a admiração e louvor das suas criações. Sabe, meus irmãos, Deus, ele merece o nosso louvor. A Bíblia diz que o sol louva a Deus. A Bíblia diz que as aves louvam a Deus. A Bíblia diz que a natureza louva a Deus. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 29, nos diz: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu és, Senhor, o reino, e tu que exaltaste por cabeça sobre todos. O nosso Deus, o Deus dos crentes, é glorioso, aleluia. O Deus dos crentes é honrado, é cheio de glória, e ele merece toda adoração, e ele merece todo louvor. Salmo 150, versículo 6 diz: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, irmãos. Louve ao Senhor com hino de louvor. Louve ao Senhor com a sua vida digna. Louve ao Senhor com a tua maneira de viver diante dessa sociedade corrompida. Seja diferente, seja sal, seja luz, aleluia. Que através da tua vida o nome de Deus seja exaltado e glorificado. O nosso Deus exige. Aí nós vamos entrar com um processo que Deus cobra, que Deus exige, que Deus pede, que Deus determina. O nosso Deus, ele determina, ele exige da sua igreja santidade. Deus exige. Se nós dizemos que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso papai, agora ele cobra. Ele cobra de nós santidade e a busca da paz com todos. Deus quer que eu, tu, nós, a igreja dele, a noiva dele seja santa. Aí você me pergunta: mas como, meu irmão? Como que nós vamos ter uma vida santa no mundo injusto, um mundo pecaminoso? Tu liga a tua televisão, só vê injustiça. Tu vai para a internet, só injustiça. Você abre a porta da sua casa, olha para a esquerda, para a direita, só injustiça. Só pecado. Só pecado, irmão. E aí você fala: como que eu vou viver em um mundo assim? A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Como? Como que nós vamos ter santidade? Você faz amizade com alguém, a pessoa no início parece que é honrada. Aí você começa a ter conhecimento, desenvolver uma amizade com a pessoa, daqui a pouco você vai vendo o que ela é capaz, o que ela faz. E aí você diz: eu não aceito isso. Ela te ataca. Porque existe um sistema no mundo. Ou tu faz parte do sistema do mundo, ou tu está fora do mundo. Mas Deus também diz, dentro do sistema dele: ou você seja santo para ir para o céu, ou você estará fora do céu. Porque no céu entra o pecador lavado e redimido no sangue de Jesus, mas não entra o pecado. Tudo aquilo que fazemos, que é contrário à palavra de Deus, e é Ele que vai nos julgar, é pecado. E aí? Você vai agradar
E se você agradar o mundo, você vai ter que se afastar de Deus. Eis a questão. Aí você precisa conhecer a verdade. Você tem um tempo determinado na terra. Há um processo. Tem algo a se cumprir. Deus tem o melhor para ti. O mundo também tem o melhor dele para ti. Tem muita coisa no mundo que a carne que nós temos se interessa. A carne quer um bom carro. A carne quer uma boa casa. A carne quer um bom emprego. Quer fartura. Quer poder, reconhecimento. O mundo e o príncipe do mundo te dá isso. Só que isso pode me afastar de Deus. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Para você ter tudo isso, você precisa ter dinheiro. E se nós formos analisar o que as pessoas são capazes de fazer por causa de dinheiro, a gente se assusta. O país está passando por essa recessão por causa de dinheiro que foi roubado. Dinheiro que está sendo roubado. Empresas estão sendo falidas por causa de dinheiro que está sendo surrupiado. Clubes de futebol que são empresas estão falindo por causa de dinheiro roubado. O diabo está no controle. Aí você determina o que você quer. Você quer ser amigo do mundo ou quer ser amigo de Deus? A Bíblia diz que Deus exige que a sua igreja busque santidade e paz com todos. Como que você vai ter paz com todos se os seus amigos são do mundo, estão dentro do sistema do mundo e não aceitam você não aceitar? Se você não aceitar o que eles fazem no mundo, eles vão ser o seu inimigo e vão tribunal a sua vida. Como que você vai ter paz com esses perseguidores que se dizem seus amigos? Como? Eis a questão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16 diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tem que ser santo, irmão. E em meio a essa sociedade corrompida, aí você tem que se excluir desses amigos que não aceitam a maneira de você ver as coisas. Não é porque fulano rouba um pedaço de melancia que você tem que roubar um pedaço de melancia. Mas tem um dizer popular que diz o seguinte: digas com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Se tu andar com um sujeito que rouba uma melancia, aqueles que vão julgar o sujeito vão te colocar como cúmplice. Não fique pensando porque você anda com drogado que você não é visto pela sociedade como drogado, não. E aí, meu irmão? Mas Deus diz: quer ir para o céu? Seja santo. Então, meus irmãos, é necessário que você tenha opinião. É necessário que você tenha convicção. A tua despensa está cheia, não foi porque a tua amizade mundana trouxe um arroz para você. Foi porque o teu Deus, que exige que você seja santo, abriu uma porta de emprego e lhe deu capacidade de você se suster. Aí Deus abre a porta para você, você chega lá e encontra um larápio e se associa a ele. Você está achando que ele não vai querer lhe corromper? Então corta a amizade, meu irmão. Corta a amizade, meu irmão. Para ser teu amigo, tem que aceitar o que tu és. Mas você não é obrigado a aceitar o que ele é. Você vai estar do lado dele e tem que ser diferente para proclamar o reino dos céus. Compreende? Louvado seja Deus. Hebreus 12:4 diz: segui a paz com todos e a santificação se agora ninguém verá o Senhor. Se não tiver santidade
e paz com todos, você não vai ver o céu. Então, meus irmãos, diminui o seu ciclo de amizade. Em meio a essa sociedade que não gosta de Jesus, independente disso, tem pessoas que têm caráter ilibado, que têm ética, que sabem se posicionar dentro dos valores morais de uma sociedade, de um padrão de vida decente. Então você corta aqueles que não se envolvem dentro desse ciclo moralístico, afasta, sai de perto. O pior elemento para mim na sociedade para se envolver é o debochado. Eu não gosto desse sujeito debochado, piadista, gaiato. Eu não gosto, meu irmão. Ele vai para o quadrado dele, eu vou para o meu. Eu não sou obrigado a aceitar, como ele não é obrigado a me aceitar. Eu não vou forçar a barra, mas também não quero que ele force a barra. Então nós temos escolhas. Eu tenho colegas que não são cristãos na minha área profissional, mas são pessoas que conhecem a minha posição e não que eles tiram essa minha posição para impor a deles. Eu respeito eles da maneira que eles são e eles me respeitam da maneira que eu sou. E quando a coisa tende a andar para o lado meio errôneo, eu me afasto. Por quê? Porque eu estou fazendo caminho rumo ao céu. Oxalá que ele, olhando para mim, sinta o meu desejo e vai junto comigo para o céu. Agora o caminho dele é tortuoso. Então nós temos escolha. Posso ter paz? Tem também no meio que eu amo amigos, que eu não sou deles, eles são meus, que tem uma vida debochada, que tem uma vida largada, mas eu não adentro acusações sobre eles, mas não tenho envolvimento, tenho paz. Eu procuro no meu ciclo ter paz. Eu não quero saber o que acontece na casa do vizinho de frente, do vizinho de lado, da esquerda, da direita, do fundo. Não estou nem aí para a vida deles. A minha obrigação como cristão é orar por eles, orar pela família deles, porque se a família deles estiver bem estruturada, o diabo não tem lugar. Eu vou ter paz, vou ter sossego. Se eles gostarem de mim como eu sou, amém, glória a Deus, eu respeito a opinião deles. Compreende, queridos? Podemos viver em paz, é o que Deus quer, é o que Ele exige da igreja. Agora existem pessoas dentro da igreja que confundem. Para ter paz com as pessoas do mundo, ele tem que praticar o que as pessoas do mundo praticam. E aí, meu irmão, está errado, está entristecendo a Deus. Eu não tenho que ouvir o tipo de música que aquele amigo do mundo ouve para agradá-lo. Eu tenho o meu repertório de músicas. Ele também não é obrigado a ouvir o que eu quero. Ele tem escolha dele como eu tenho a minha. Há um respeito entre nós. Porque, meus irmãos, se você fazer amizade com pessoas do mundo que não são respeitadoras, você está levando a sua vida para o caos. Tem muita gente no mundo que é barraqueira, é farofeiro. Eu lhe digo, como pastor, como pai, como irmão, como esposo, afasta dos tais. Não tenha convívio com os tais. Eles são perigos. É uma bomba constante. Busque pessoas de caráter libado, de posição, de objetividade, de opinião. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso Deus, o Deus dos crentes, exige que nós venhamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque Ele é santo. Está satisfeito? Não está, meu irmão? Quando a vida é esperança. Quer sair? Sai. Quer ficar? Fique. Estamos dentro de um livre-arbítrio.
renovação de caráter. É Deus que exige que o caráter corrompido seja transformado, que haja dedicação à sua palavra e à sua obra. Deus exige isso de nós. É como eu disse, tem um preço a se pagar, mas o maior preço Jesus pagou. Agora Ele exige: transforme o seu caráter, mude a sua maneira de agir, não seja igual aos demais, seja diferente, sede santos, porque Deus é santo. Santo, quando Deus fala para nós, é uma maneira ética, viu, queridos? Não é ser santarrão, não. Santarrão é perigo. Ser santo, não toco nisso, não toco naquilo, não como isso, não bebo isso, não faço aquilo, não vivo. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem uns tipos aí que não entendem. Ah, eu não vou assistir esse filme aí, não, porque Deus não está no negócio. Se liberta, meu irmão. Se liberta. Se for assim, você não vai poder comer o feijão. Você não sabe quem que faz, que arruma o feijão para tu, planta. O que ele faz com o feijão antes de vir para você? Não vai comer arroz. Você está entendendo, meu irmão? Equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Deus é bem objetivo. Seja transformado. Ah, eu não vou fazer isso porque isso aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, você está vivendo numa sociedade. Você não deve se corromper. Tem coisa que é ilícita. Tem coisa que é ilícita. Quando Deus fala, isso não pode, isso não pode. Você está entendendo, meus irmãos? Deus fala, o justo não entre na roda de escarnecedor. Pronto, não vai lá não, meu irmão. Por que Deus quer isso? Ele quer te preservar do que vai acontecer ali. Você está entendendo? Por isso Deus exige que no meio da igreja haja uma transformação de caráter, com dedicação à palavra e à sua obra. Romanos 12:2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer uma transformação na igreja. Pronto, meu irmão. Você sabe o que Deus quer. Deus classifica em sua palavra os pecados. Agora tem pessoas que querem botar julgo. Tem pessoas que querem determinar o que ele acha que é pecado e o que não é. Meu irmão, o que é pecado está na palavra de Deus. Passou disso, meu irmão. Sai fora. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Compreende, meu irmão? Purificai os corações. Vamos mudar, buscar na palavra de Deus uma mudança para nossos conceitos. O conceito do ser humano crente tem que ser criado mediante a palavra de Deus. Tiago 5,16 diz: assim, depois de modelado o caráter, transformar a maneira de viver, a Bíblia diz: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus quer de ti. O Deus dos crentes é bom, é fiel, mas Ele também cobra. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui no domingo, mais um culto de oração e louvor para a glória de Deus. Concluímos esta noite que o Deus dos crentes, o nosso Deus, é perfeito, bom, único e exclusivo, e nos ama. Ele nos ama e exige que vivamos em novidade de vida. Amém?
Vamos viver em novidade de vida. Vamos nos colocar em pé, fazermos oração para darmos término a esse trabalho, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Senhor, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é toda a louvor. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Continua conosco, nos ensinando, nos fortalecendo, transformando cada vez mais a nossa vida, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa essa família da Vitória, abençoa as famílias que estão ao redor e ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Abençoa, salvando, curando, libertando a nossa parentela, Pai, que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos